Fala galera, Shalom, quem vos fala é Bruno Moura. Estamos aqui com mais um programa Feedback Gospel no canal da Yapo TV. Você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe seu like, ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos e o conteúdo que nós postamos aqui no nosso canal. Hoje nós estamos aqui com uma pessoa abençoada, nós estamos aqui com um cara que cresceu literalmente comigo e hoje está servindo a Deus também, glorificando e exaltando ao nome do Senhor. Eu quero estar apresentando aqui o meu irmão. Não só irmão na fé, mas como irmão de sangue também. Rodrigo, dá um alô pra galera aí. Pai do Senhor, povo abençoado, que a paz do Senhor Jesus esteja entrando dentro do seu lar, na sua família, aonde quer que você esteja assistindo esse Feedback Gospel, um programa abençoado, no qual o Senhor tem nos proporcionado neste dia, a estar fazendo parte, a estar trazendo algo da parte de Deus para vocês. Legal, bacana. Rodrigo, o Rodrigo vem lá da igreja Assembleia de Deus, Herança Missionária. É um convidado aqui que a gente trouxe aqui para a gente estar debatendo um assunto, tirando a interrogação da sua cabeça. E acredito que o assunto de hoje vai falar muito com você, vai tirar várias interrogações que tem dentro da sua cabeça, várias interrogações que tem na tua mente. E você vai sair daqui hoje desse programa, após você assistir, você vai... todas as dúvidas suas vão estar ser solucionadas no caso, né? Então nós queremos aqui já começar com um tema legal, um tema bacana que nós separamos aqui, que fala conhecendo o Espírito Santo. Conhecendo o Espírito Santo. E nós separamos um tema aqui, que é um tema muito legal, que está lá na Bíblia, no livro de João, capítulo 14, verso 16. Rodrigo vai estar lendo para nós aí, livro de João, capítulo 14, versos 16. E o tema, conhecendo o Espírito Santo. Você que acompanhou os outros dois programas aí, o primeiro voltado aí para o movimento do reino e o segundo também para a adoração. Passando uma galera bacana por aqui, trazendo um conteúdo incrível para nós aqui. E hoje também, mais uma pessoa bacana e incrível, trazendo mais um conteúdo legal para mim e para você de casa também. Legal? Rodrigo, pode compartilhar conosco aí o que fala lá no livro de João? Amém. Antes de estar tomando a leitura da palavra, eu quero também parabenizar toda a equipe, parabenizar o Bruno desde já por esse programa e quero dizer que eu sou fã desse programa. Os dois primeiros episódios que foi lançado aqui, eu pude absorver muito, particularmente eu pude absorver muito daquilo que Deus preparou nossos corações e eu creio que hoje não será diferente. Vamos estar tomando a leitura da palavra para não tomar muito tempo? João capítulo de número 14, o versículo de número 16... vai ter por título a promessa do Espírito Santo. 16. E eu roguei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. Meu Deus, que palavra que é essa, hein? Rodrigo, o que você tem, cara? O que você trouxe para nós aí, em questão desse tema, né? Conhecendo o Espírito Santo. O que você entendeu? O que Jesus quis dizer nessa palavra? Você pode compartilhar conosco aí um pouco do seu conhecimento? Claro, claro. Você vê que João, capítulo de número 14, Bruno, é um texto, um texto assim que nós temos que carregar para a nossa vida, né? Porque o começo do capítulo vai ter por título Jesus encoraja os seus discípulos. E no meio do capítulo vai ter outro título, Jesus é o caminho. Só que no capítulo de número 14, versículo de número 16, vai falar que a promessa do Espírito Santo. Jesus, em determinado momento, ele diz aos seus discípulos, né, que ele vai ao Pai. Ele vai retornar e vai regressar ao Pai. Só que pode-se surgir indagações dentro do coração e dizer, mas Jesus ao Pai, como que nós vamos ficar? Só que Jesus é tão fiel na nossa vida, Bruno. Observa que ele vai falar assim, eu vou rogar ao Pai para que te mande outro consolador, ou seja, Jesus não vai nos deixar desamparado, ele enviou outro consolador, e esse consolador está com nós, está consolando a nossa vida. Jesus não está aqui fisicamente agora, mas ele nos deixou o Espírito Santo dele, o Espírito Santo de Deus. Quando nós falamos de Espírito Santo de Deus, nós estamos falando da trindade divina, entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que está situado em uma só pessoa. Então Jesus, ele voltou ao Pai, mas ele não nos deixou desamparado. O Espírito Santo caminha conosco. Que bacana, que legal. É só essa introdução aí, eu já vi que tem assunto pra gente falar aqui que vai dar conversa. Como diz o caipira, né? Vai dar conversa isso daí, né? Mas vamos lá então. Rodrigo, eu separei alguns tópicos aqui, cara. E acredito que hoje nós temos que
não só nós aprender, mas também o pessoal de casa que está nos assistindo, aprendendo um pouco mais com o feedback gospel, que é para tirar a interrogação, e aprendendo também com o que a Bíblia fala, né, cara? Porque hoje nós entendemos o Espírito Santo, conhecendo o Espírito Santo, que é o nosso tema, né? Tem muitas pessoas que não conhecem o Espírito Santo. Pensa que o Espírito Santo é só um sentimento, é só uma emoção, né? Então hoje nós trouxemos esse tema, chamamos aqui também para você como nosso convidado, para a gente saber um pouco mais, né? Como é o Espírito Santo, o que é o Espírito Santo, né? E para a gente tirar essas dúvidas da nossa cabeça. E nós separamos uns tópicos aqui, e o primeiro ele fala bem assim, cara, quem é o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo para você, Rodrigo? Cara, o Espírito Santo, como eu disse para você aqui, dentro dessa introdução, ele é simplesmente Deus na nossa vida. Ele é tudo. O Espírito Santo é que nos conduz, o Espírito Santo é que nos livra, o Espírito Santo é aquela pessoa, o nosso amigo, o nosso companheiro, o nosso conselheiro, no qual nós precisamos de algo, o Espírito Santo sempre está ali. Você falou que o Espírito Santo é uma pessoa, então? O Espírito Santo, ele caminha com não uma pessoa física, mas sim uma pessoa espiritual. Aonde nós estamos, o ser que tem o Espírito Santo ali também está junto com ele. Meu Deus, cara. Então o Espírito Santo, ele é Deus, mas também é uma pessoa. Nós não conseguimos ver ele, claro. Nós não conseguimos ver. Sim. Mas nós podemos sentir. Podemos sentir. Podemos sentir e podemos ter uma vida, como que eu posso te dizer? Uma vida caminhando com o Espírito Santo, no caso, Rodrigo? Sim, uma vida caminhando. Tanto é que os discípulos, quando Jesus fala, eu vou ao Pai, observa que os discípulos caminhavam com Jesus. O discípulo, então, ele tinha Jesus físico ali. Só que Jesus agora ele saiu da terra, ele voltou ao Pai. Então quem que ia caminhar com os discípulos? Então Jesus agora, ele roga ao Pai para que o Espírito Santo, o Consolador, viesse caminhar, viesse fazer o papel que Jesus fez aqui na terra, através do Espírito Santo de Deus na vida dos discípulos. E aí, olhando para essa palavra que você leu, se a gente for mais a fundo dela, né? Vai falar que Jesus pede para os discípulos permanecerem em Jerusalém, né? É isso mesmo? Isso. Jesus, ele em determinado momento, ele faz uma promessa para os seus discípulos, né? Ele fala, eu vou ao Pai, mas vocês ficam aqui em Jerusalém. Isso daqui é lindo, Bruno, porque Jesus, ele fala que vai, mas ele deixa uma promessa, ele fala, fiquem em Jerusalém, porque do alto vocês vão ser revestidos de poder. E que poder que é esse? É o poder do Espírito Santo de Deus. Jesus, em outras palavras, se você me permite dizer, Jesus, ele estava falando para os seus discípulos, olha, fica na posição que eu coloquei vocês, porque enquanto vocês estão na posição que eu quero, o poder vai vir do céu, fica tranquilo. Meu Deus, hein, cara? É forte bacana. isso daqui. E se a gente pegar, Rodrigo, e voltar lá em Gênesis, cara, como a gente viu o primeiro tópico aqui, fala quem é o Espírito Santo. Se a gente voltar lá em Gênesis, lá no começo de tudo, na criação, né? Lá no capítulo 1, que fala que Deus criou todas as coisas, e fala que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, né? E se a gente for entender, é o mesmo Espírito Santo, Rodrigo? Esse mesmo Espírito é o Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo de Atos? Sim, é o Espírito Santo de Deus, né? É um único Espírito Santo. Não sei se você sabe, se eu comentei com você, mas lá na igreja que eu congrego, nós damos aula, eu sou professor de estudo bíblico. E esse foi um dos tópicos que caiu. Eu, tanto minha esposa, somos professor de estudo bíblico, e isso caiu em um dos tópicos lá. Quantos Espíritos Santos existem? Só que a Bíblia ela não fala de Espíritos Santos no plural. Ela fala de somente um Espírito Santo. Então, ou seja, os dons que o Espírito Santo transmite são diversos. Mas a matriz, o centro, o Espírito Santo é somente um. É somente um. E se nós formos pegar, eu fazendo um estudo baseado em cima dessa questão do Espírito Santo, cara, antigamente, no Antigo Testamento, claro, as pessoas, os profetas, eles tinham o Espírito sobre eles, né? O Espírito era sobre a vida deles. E a partir de quando Jesus vem, ele até chegar nesse livro no capítulo 16 do livro de João, né? Que Jesus fala que vai e vai mandar outro para que ele caminhe conosco, né? Sim. E então, se a gente for pegar e analisar, antigamente o Espírito era sobre os profetas. E hoje nós temos o privilégio de ter o Espírito Santo dentro de nós. Sim, tanto é que isso daí foi melhorando, né? Ao decorrer do tempo, se nós formos ver, foi melhorando. Porque no Antigo Testamento, antes de Malaquias,
você vê que o Espírito Santo de Deus pairava sobre os profetas, como você mesmo diz. Só que agora, lá no livro, quando começa o Novo Testamento, observa que o Espírito Santo de Deus caminha junto com os discípulos. Ele começa a caminhar, agora é um particular, é algo tremendo, é algo surreal, que somente Deus pode fazer, e é através do Espírito Santo de Deus. Meu Deus, cara, meu Deus. Só esse primeiro tópico tem muita coisa para se falar, cara. Muita coisa para se falar. forte. E hoje as pessoas elas têm uma dúvida, né, cara, de quem é o Espírito Santo, né? Porque, como eu disse aqui, né, para elas tem algumas pessoas que têm só como um sentimento de alegria. Sim, é também, né? Mas é muito além disso, né, Rodrigo? Sim, se nós formos entrar nesse tópico, nós vamos entrar numa questão a respeito que vai falar de conhecer verdadeiramente o Espírito Santo. Nós não conhecemos apenas o Espírito Santo aqui na igreja. O Espírito Santo ele não habita apenas aqui na igreja. Na verdade, se nós formos olhar dentro do conteúdo, o Espírito Santo, ele visita a igreja que eu falo o templo, ele visita o templo, mas a morada que ele faz é dentro de nós, é nós que carregamos o Espírito Santo de Deus. A pessoa às vezes acha que o Espírito Santo é só o pular, é só o falar em língua estranha, é só o entrar em mistério. Não, o Espírito Santo vai além disso, que no livro de Gálatas, ele vai nos falar... capítulo 5, versículo de número 22, se eu não me engano, em diante, ele vai nos falar a respeito do Espírito Santo, ou seja, é além de apenas pular. O Espírito Santo é benignidade, o Espírito Santo é amor, o Espírito Santo é compreensão, o Espírito Santo é paz, o Espírito Santo é tudo. Então, para a pessoa que não conhece verdadeiramente o Espírito Santo, ela tem que analisar essa questão. O que é o Espírito Santo? O Espírito Santo vai além de pular, rodopiar, falar em língua estranha. Esse é um dos atributos do Espírito Santo, mas o Espírito Santo vai além disso. Então, tipo, se a gente for parar e analisar, se a gente for querer conhecer o Espírito Santo mais a fundo, quanto mais a gente buscar, mais a gente vai ter dele, né, Rodrigo? Sim, é através da busca, você falou tudo. É através da busca. O Espírito Santo de Deus, ele é um dom divino de Deus na nossa vida. O Espírito Santo, mas nós só adquirimos ele através da busca incessante. Meu Deus, cara, que lindo isso. Top demais. Vamos aqui para o segundo tema, Rodrigo, que é o quê? Como ter intimidade com o Espírito Santo. Para você, cara, como é ter uma intimidade com o Espírito Santo? Acabamos de falar, através da busca. Através o último feedback gospel que vocês fez aqui, falou tudo. Através da adoração. Cara, é através da adoração, através do seu louvor, através da sua busca, que você vai sentir o Espírito Santo de Deus na sua vida. Ali, às vezes você está cabisbaixo, às vezes você está triste, alguma coisa saiu fora do seu roteiro, no qual você programou para o seu dia. Mas daí o Espírito Santo vem, como a promessa de Jesus, ele vem te modelando, ele vem te falando, filho, não é assim. Filho, fica tranquilo, eu estou com você. Aí você vai começando a adorar, você vai começando a buscar, você vai começando a entender o poder do Espírito Santo e o que ele pode fazer na tua vida. Cara, que bacana. Você falando isso, eu há um tempo atrás eu li um livro do Benny Hinn. Não sei se você conhece, que eu acredito que sim, né? Que é o Bem-vindo Espírito Santo. Uma dica para você que gosta de leitura aí. É um livro muito bom, é um livro que abriu a minha mente verdadeiramente também para essa questão do Espírito Santo, né? Espírito Santo Deus, né? Porque ele começa a falar das experiências que ele tem com o Espírito Santo, cara. Isso é muito lindo de ver. E num desses trechos do livro, ele acorda de manhã e fala, bom dia, Espírito Santo, o que nós vamos fazer juntos hoje? Né? Então, tipo assim, ele começa a entender que o Espírito Santo, como a gente está falando aqui, não é apenas um sentimento, não é apenas uma emoção, é algo que ele quis se aprofundar e encontrou um amigo, né? Um amigo. O Espírito Santo para as pessoas que hoje, tem muitas pessoas que hoje não têm amigo, cara. Não consegue ter um amigo, não consegue confiar numa pessoa. Confie no Espírito Santo, né, Rodrigo? A pessoa confiando no Espírito Santo, ela vai ter um amigo para a vida toda, né, cara? O Espírito Santo, além de ser consolador, é isso que você está tocando na tese. Ele é um amigo. Ele é um amigo para todas as horas. Às vezes eu mesmo. Eu estou sozinho no meu serviço. Não tem ninguém para conversar. Com quem que eu vou conversar? O Espírito Santo. Para algumas pessoas, eu posso estar até falando sozinho. Algumas pessoas podem até olhar na rua e falar, é doido, esse daí é doido. Mas não, eu estou tendo um particular com o Espírito Santo. Às vezes a pessoa está tão cabisbaixa que não quer desabafar com ninguém. Porque o ser humano é assim. O ser humano, ele te julga pelo teu problema.
Mas o Espírito Santo de Deus não. O Espírito Santo, ele soluciona o teu problema. Ele pega aquilo que está te amargurando, ele pega a sua alma, ele pega aquilo que está aquebrantando o teu coração e fala: é eu que vou resolver, sou eu que faço. Foi para isso que Jesus rogou ao Pai, que é para nos consolar nesse momento de dor. Então, com isso que você quis dizer, assim, eu não preciso, né? Aliás, vamos reformular essa pergunta, né? Se a gente for parar e analisar, como você mencionou, tem muitas pessoas que elas acreditam que o Espírito Santo acontece da seguinte forma: eu vou lá na igreja para me entrar na presença de Deus, para mim ser cheio do Espírito Santo. Dentro de casa, a igreja é necessário para você, como a gente falou aqui no programa passado, é necessário para você, com comunhão com os seus irmãos, você atinja um nível de adoração, né? Mas, cara, você tem a possibilidade de, no seu quarto, vamos dizer, em dias de cultos normais, quando acontecem os cultos, a sua adoração, ela começa já no seu quarto, né? Que é onde a intimidade com o Espírito Santo vai ser sobre a tua vida, né? E você vai vir com aquela aliança dentro da igreja, pro culto, e você vai conseguir ter uma adoração ainda mais avançada, no caso, uma adoração ainda mais contagiante, né? Que as pessoas vão estar do seu lado e falar: cara, tá acontecendo alguma coisa. Que o irmão, você não pode tocar nele, que... Não, sim, entendeu? Vem cheio da presença de Deus, né? Isso que você tocou desperta até algo assim, em falar em questão do culto começar em casa, o culto racional. O culto racional, ele começa em casa. Vamos pôr, aqui tem culto de domingo. Chega um domingo, lá na sua casa, presta um culto antes de vir para o culto na igreja. Você vai vir cheio do poder. O louvor que vai ser tocado vai te tocar, a palavra que vai ser ministrada vai te tocar, a oração que vai ser entoada aqui vai te tocar. Agora, de nada nos adianta, Bruno, nós não prestarmos um culto lá fora e querer vir sentir a presença de Deus aqui dentro. Nós não vamos entender nada que está acontecendo. Nós vamos sentar e vamos, mais ainda, vamos querer criticar aquele que está sentindo a presença de Deus. E isso é muito perigoso. Então, a presença de Deus, o Espírito Santo, ele não habita só aqui dentro, ele habita dentro de nós. Então, quando nós prestamos o culto de lá de fora para dentro, rapaz, é surreal o que acontece. É incrível, né? É surreal o que acontece. A igreja é tomada, é pessoa sendo curada, é pessoa sendo liberta, é casamento sendo restaurado, pessoa que entrou chorando, saindo contente, saindo sorrindo. Tudo isso é através do Espírito Santo de Deus. Meu Deus, cara. Meu Deus. Então, quando você tem uma intimidade com o Espírito Santo, você começa a vivenciar essas coisas que você mencionou, né, cara? Você começa a ter um nível, né, de intimidade onde você não teria ou não conseguiria ter com uma pessoa, no caso, né, uma pessoa física, dizendo assim, uma pessoa de carne, mas consegue ter com o Espírito Santo. E aí é que nem eu disse, você atinge um nível de adoração, um nível de busca, um nível de sentir que o Espírito Santo, você caminha e ele está aqui do seu lado. Né? Porque tem muitas pessoas, Rodrigo, que elas falam que ouvem as vozes, né? Tipo, nesse sentido. Em qual voz essas pessoas estão ouvindo também? Porque o inimigo também fala através da boca dele para as pessoas, né? Mas o Espírito Santo também, né, cara? Sim. Ele fala conosco também, né? Por isso que é sempre bom, interessante nós buscarmos a presença de Deus e o Espírito Santo na nossa vida. Porque, como você falou aí, tem pessoas que escutam vozes. Aí o Espírito Santo de Deus, um dos atributos do Espírito Santo de Deus, o que é? O dom de discernimento. É o dom de sabedoria. Opa, essa voz não é de Deus. Isso daí vai me armar um laço lá na frente. Espera aí, Deus não está nesse negócio. E quem que está dando esse dom? É o dom do Espírito Santo de Deus na nossa vida. O Espírito Santo, Bruno, ele move. Ele move da direita para a esquerda, ele move de frente para trás, do alto para baixo. Ele é quem move nossa vida. Ele é quem é a nossa locomoção diária, né? Então nós temos que frisar bem. Sem o Espírito Santo de Deus, nada nós podemos fazer. E se nós pararmos para analisar em questão da Bíblia, né, Rodrigo? Em todas as histórias, né, que a Bíblia conta e nos relata, sempre a participação do Espírito Santo foi visível, né? Por exemplo, se nós pegarmos lá vamos para a parte de Moisés, por exemplo, quando abriu o mar, né? Acredito eu que foi o Espírito de Deus que abriu aquele mar. Entendeu? Porque veio um vento, a Bíblia fala que veio um vento, né, do norte. Sim. Deus manda o vento. E esse vento, acredito que seja o Espírito Santo, né? Não só com Moisés, mas também com Josué, quando abriu o Jordão, né? Sim. Que foi 2 vezes que houve a abertura, né? O Jordão também. E assim, consequentemente, com outros profetas aconteceu essas ações do Espírito Santo na vida deles também. E acredito que cada vez mais que essas ações eram representativas na vida deles, mais eles buscavam a presença
de Deus e buscavam ter mais acesso a esse Espírito Santo, que hoje nós temos o privilégio de poder ter ele dentro de nós, né? Então, cara, até aqui, nesse segundo tópico, se a gente for entender, tudo baseia-se em intimidade, então, né, Rodrigo? Sim, você vê, né, que no Antigo Testamento era se baseado a presença de Deus acerca da Arca da Aliança. Aonde a Arca da Aliança estava, ali se formava uma grande multidão, porque era notório que a presença de Deus ia se manifestar ali. E você vê que nos dias de hoje é diferente, nós não precisamos da Arca da Aliança, a Arca da Aliança é nós. Meu Deus. Aonde que Deus vai operar em cima de nós? Aonde nós estamos, nós temos que gerar uma grande multidão, para aquela multidão ver o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Então é lindo isso daqui, esse tema, eu quero parabenizar você de novo, porque é um tema muito forte. O Espírito Santo de Deus vem falar muito acerca do meio cristão, porque tem pessoas que se titulam cristão e nem querem saber da presença de Deus, como Saul fez, lembra de Saul? Saul, ele era o rei de Israel, só que a Bíblia diz que Saul vai reinar por 40 anos e nem sequer quis saber da presença de Deus. Só que quando Davi assume o reinado de Israel, qual que é a primeira coisa que ele fala? Eu quero para perto de mim a presença de Deus, a Arca da Aliança. Porque Davi, ele entendia que sem a presença de Deus, sem o Espírito Santo, o reinado dele não podia prosperar. E assim na nossa vida, sem o Espírito Santo de Deus na nossa vida, nada vai caminhar, vai tudo por água abaixo. Meu Deus, cara, que bacana, que bacana. Então o primeiro tópico nosso foi: quem é o Espírito Santo? Tivemos aqui o comentário do Rodrigo. O segundo também, né? Como ter a intimidade com o Espírito Santo. E o terceiro tópico, Rodrigo, é um tópico também muito bacana, cara. Eu quero te fazer isso como uma pergunta. O Espírito Santo foi uma promessa, Rodrigo? Na verdade, o Espírito Santo, eu acredito não que seja... se foi uma promessa de Deus, sim, foi uma promessa. Mas ele não é, digamos, uma promessa vinda direta do céu. Sabe por quê, Bruno? Porque o Espírito Santo é a Trindade divina. Ele é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, eu não posso titular isso como uma promessa. Eu posso titular isso como Deus na nossa vida. Como Deus operando. É o próprio Deus, o Espírito Santo de Deus é o próprio Deus. Como Deus vai falar, eu vou fazer uma promessa que eu vou tirar uma parte de mim e vou mandar para vocês. Entendeu? Então, é o Espírito Santo de Deus, a Trindade de vida que tá operando na nossa vida. Certo, entendi. Então, tipo assim, se a gente for pegar essas questões, né, no sentido de entender um pouco mais a Bíblia, né, que esse programa nosso é para esse fundamento, né, para tirar a interrogação tanto da sua cabeça como da nossa também. Então, tipo, se a gente for pegar lá em Abacuque, né, que fala, né, o Abacuque 3, se eu não me engano, né, que tem aquela promessa do Espírito, que os jovens terão visão, se eu não me engano, é em Abacuque que tá? Abacuque 2, aliás. Quando ele ora a Deus, né? Quando ele ora a Deus, tal, faz essa questão, isso que você está falando? Isso. Então, tipo, ali o profeta, Deus através do profeta, não estava então prometendo o Espírito Santo, mas estava prometendo o que Deus ia fazer se as pessoas entregassem verdadeiramente uma adoração devida ao Senhor, sim, no caso. Sim, é isso daí mesmo. Deus, no caso, só recapitulando a sua pergunta, dentro do texto que nós leu, nós vamos ver a promessa de Deus, que é a promessa de Jesus, que é o quê? Que ele vai chegar ao Pai e ele vai orar para que o Pai envie o Consolador. Aqui nós estamos falando de uma promessa. Só que quando nós nos referimos ao Espírito Santo de Deus, é isso que eu estou falando para você, nós vamos entender que o Espírito Santo de Deus é o próprio Deus agindo. Então, quando Deus fala que é para eles se prostrarem novamente, voltar a adorar, que Deus vai fazer, Deus está falando, através de mim, que sou Deus, através do Filho, que é Jesus, e através do Espírito Santo, eu vou mover céus e terra para abençoar vocês. E no caso, Rodrigo, tipo assim, se a gente for parar e analisar, né, como você mencionou, é o sentido da Trindade, né, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né, e se a gente reverter isso, colocar o Filho, o Pai e o Espírito Santo, ou o Espírito Santo, o Filho e o Pai? Nesse caso. Então, eu acredito, Bruno, que não muda muito. Não muda muito, né? Não muda muito. Você sabe por que não muda muito? Porque quando nós falamos Trindade, nós estamos falando de um Deus trino, ou seja, de um Deus uno. Um Deus que é três funções em uma só. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, se nós formos analisar isso daí, é o Deus uno que tem três funções diferentes. Cada um opera de um jeito. Meu Deus, que legal. Bacana, Rodrigo. Passando aqui para o nosso quarto tópico, né? O Espírito Santo convence do pecado.
Só ele convence. Só ele convence? Só ele convence. Explica pra nós aí, cara, então. Só ele convence. É simples. Tem muitos testemunhos hoje de pessoa que roubava, de pessoa que traficava, de pessoa que adulterava. Outra hora, eu mesmo não queria nem saber de cristão, Bruno. Eu lembro disso. Cristão passava na porta da minha casa, eu não queria nem saber. É evangelho que eu corria. Só que quando nós temos um encontro verdadeiro com o Espírito Santo, ele vai convencendo que o pecado é errado. Ele vai convencendo que aquilo que nós estamos vivendo, aquilo que nós estamos vivenciando, o lugar que nós estamos frequentando, o mundo não nos convence, o mundo não nos convém mais. Agora sim o Espírito Santo de Deus, é só ele que pode convencer o pecador do pecado. E se a gente for parar e analisar, que nem você falou, né? O Espírito Santo é o único que convence, né? E da mesma forma que é o Espírito Santo que convence o homem a não pecar, o homem, digo no sentido geral, tanto homem quanto mulher, o diabo também tem essa função, no caso, que é falar no ouvido das pessoas, vai lá, faça isso, faça aquilo, é legal, é gostoso, não é verdade? Então, tipo, hoje, a gente tem o Espírito Santo em nós, né? Em nós, mas aí eu quero te fazer uma pergunta dentro dessa questão, Rodrigo. A Bíblia fala que é um Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa parte do versículo, cara. Você vê que você falou aí que o Espírito Santo de Deus, ele tem a função de convencer. E o diabo, ele tem a função de enganar. O diabo é enganador. Quem disser que não, tanto nós aqui quanto você que está nos assistindo, disser que não sente vontade de pecar, porque o pecado, ele abrange diversas áreas. Às vezes nós falamos de pecado, a pessoa pensa só em adultério, pensa em fornicação, não. O pecado, ele abrange em diversas áreas. Se a carne de qualquer ser humano diz que, se você falar para mim que não quer pecar, você já está pecando porque já está mentindo, e mentira é pecado. Então nós vamos entender que a carne quer pecar, mas o Espírito Santo de Deus que vai trabalhando na nossa vida. A carne está falando, vamos fazer, vamos sair da igreja, vamos sair da presença de Deus, vamos voltar a fazer o que fazia antes. Aí o Espírito Santo de Deus entra com a função, não faz que é pior, fica onde você está, da maneira que Deus te colocou, é melhor. Então o Espírito Santo de Deus vai nos convencendo que aquilo que está lá no mundo é bem menor do que o que Deus tem preparado para nós. E se nós pararmos e ver e analisar, cara, essa questão que você falou, quando o Espírito Santo convence, vai chegando um tempo, né, Rodrigo, que o diabo ele não vai ter mais força para falar, né, cara? Porque o Espírito Santo, acredito, eu fazendo uma ilustração, uma pequena ilustração aqui agora, eu vejo da seguinte forma, que a gente vai estar tanto ouvindo a voz do Espírito Santo na nossa vida, que nós vamos simplesmente fazer só assim e continuar o nosso caminho. Vai olhar para o lado e vai continuar o nosso caminho. Você entendeu? Não vamos parar por pequenas coisas, né? Por exemplo, que nem você falou, a Bíblia fala lá em 1 João, acho que é 1,5, né? Que nós temos que confessar que nós somos pecadores, né? Se nós dissermos que nós não temos pecado, como você falou, nós enganamos nós mesmos e já tá nos fazemos a palavra dele não está em nós, né, cara? Nesse sentido. Agora, quando a gente entende que o Espírito Santo nos convence e nos leva cada dia a caminhar, né? Eu conversando com a minha esposa um tempo atrás, a gente estava sempre falando, né, cara, que é um dia de cada vez, né, Rodrigo? É um dia de cada vez. É um dia de cada vez que o Espírito Santo vai te convencer e vai te levar a ser melhor. Um dia de cada vez. Não adianta querer tudo de uma vez que não vai acontecer, né? É um dia de cada vez. E passando aqui, cara, para o último tema, o último tópico, né? O batismo do Espírito Santo. O que você tem para falar para nós aí, cara? Tem muita coisa para falar desse tema aí, mas... Sim, eu sei que é um programa bastante legal. Aquilo que eu falei para você, o tema é muito forte. Nós temos papo para rolar aqui até 3 dias, né? 3 horas da manhã, 4 horas da manhã. Mas para não virar uma vigília e não enfadar os irmãos que estão nos assistindo, vamos então... Qual que é o tópico mesmo? Batismo no Espírito Santo. Batismo do Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo, acerca do batismo no Espírito Santo. Isso foi uma das aulas que eu dei também. A pessoa, ela confunde muito, Bruno, hoje em dia, o batismo no Espírito Santo com a salvação. Não é porque a pessoa, ela está pulando no mistério, ela está rodopiando no mistério que ela vai ser salva. São duas coisas distintas, são duas coisas muito próximas, mas ao mesmo tempo distintas, porque o batismo no Espírito Santo é um,
E a salvação é outra completamente diferente. Então, se nós formos olhar dois batismos também que é clássico do meio cristão, o que é? É o batismo no Espírito Santo e o batismo nas águas. São duas coisas próximas, mas totalmente distintas também. Porque a pessoa, ela não precisa do batismo nas águas para se salvar também. E você quer que eu te fale dentro da Bíblia? Lembra do ladrão que estava com Jesus? Ele precisou apenas reconhecer que ele estava errado, que ele era um pecador, e ele precisou do perdão de Jesus para ser salvo. Quando ele estava na cruz com Jesus, o ladrão da direita, se eu não me engano. O batismo ele entra nessa questão, o batismo nas águas, né? Isso. Ele entra no lugar da circuncisão, no caso. Sim, sim. É uma coisa, vamos pôr assim, é um processo a ser se passado. Primeiro a pessoa, ela reconhece Jesus como único, suficiente Salvador. Logo após, ela desce as águas batismais. E você vê que o Espírito Santo de Deus, a partir do momento que ela reconheceu, antes mesmo das águas batismais, aqui no templo mesmo, quando está tendo culto, faz o apelo. A pessoa não é nem batizada. Quem quer aceitar Jesus? A palavra tocou no coração dela. E ela aceita aceitar Jesus como único e suficiente Salvador. Você vê que é o Espírito Santo de Deus já trabalhando na vida dela. Porque o homem pode pular, pode falar, mas se não tiver o Espírito Santo de Deus na vida dele, aquela pessoa que está lá embaixo escutando a palavra de Deus vai sair daqui da mesma maneira que entrou. Então você vê que o Espírito Santo de Deus, ele começa a trabalhar desde a hora que a pessoa levanta a mãozinha e aceita Jesus como único e suficiente Salvador. O próprio João diz, né? Eu batizo com água, mas o que vem pós mim batiza com fogo, ou seja, ele batiza com o Espírito Santo. E aí que Jesus vem com aquele versículo, né? Que fala, né? Eu vim para trazer o fogo, e como gostaria que vocês já estivessem queimando, né? Como eu gostaria que vocês já estivessem queimando. Eu acredito que essa parte de queimar que Jesus estava falando, eu gostaria que vocês já estivessem em chamas, o poder já estivesse dentro de vocês, que vocês olhassem para as pessoas, elas já fossem curadas. Assim como aconteceu com Pedro e João, na entrada do Sinédrio, se não me engano, não foi? Sim, na entrada do templo, isso, aliás, da Porta Formosa. Isso, entendeu? Aquilo que Jesus estava falando, era aquilo que Jesus estava falando. Então, quando a gente consegue entender, né, Rodrigo? Pelo que você falou, a questão do batismo do Espírito Santo e da salvação, que não são as mesmas coisas, são coisas parecidas, mas são diferentes, né? Diferentes. A salvação é uma coisa, o batismo com o Espírito Santo é você ter, pelo que eu entendi, é você ter o pedaço de Deus dentro de você, agindo de uma forma que, se você tiver que tocar em alguém para alguém ser curado, porém você tem que ter, olha como é que isso vai levando, uma coisa vai ligando na outra, né? Como eu disse, você tem um pedaço de Deus que vai agindo dentro de você, que vai entrando, que você tem a proporção de poder tocar em alguém ser curado, mas porém, sem intimidade, isso não vai acontecer. Você pode até ter o Espírito Santo dentro de você, né? Mas se você não tiver intimidade... É forte isso daí, Bruno, porque você tocou em uma questão muito forte. Você acabou de falar para mim que não adianta ter o batismo com o Espírito Santo, não ter uma intimidade, que nada vai acontecer. E é real isso daí. E você tocou em Atos 3, Pedro e João subindo a Porta Formosa. Observa que em Atos 2, agora a Bíblia vai dizer que eles são cheios do Espírito Santo. São batizados com o Espírito Santo. Um vento veemente, impetuoso, vem e batiza todo com o Espírito Santo. Só que quando Pedro e João estão subindo e ele cura aquele homem coxo, o que ele estava indo fazer? Ele estava indo orar. Ou seja, não é porque eles foram cheios do Espírito Santo em Atos 2 que eles deveriam largar de buscar. Ou seja, eles foram cheios em Atos 2 e estavam subindo para orar, para buscar cada vez mais. Para buscar cada vez mais para de Deus. E quando nós buscamos, irmãos, quando nós buscamos, você que está em casa, observa que dentro do texto sagrado vai dizer que ele chega lá na Porta Formosa, tem um homem que é coxo. E somente no falar, em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda, aquele homem foi curado. E observa que mesmo assim, eles não voltaram para trás, eles entraram ainda e continuaram orando dentro do templo, no qual muitas pessoas que estavam ao redor agora puderam ver a presença de Deus dentro do templo. Cara, que lindo, que tema incrível, incrível. E para você que está em casa aí, o nosso tempo já deu. Infelizmente, o tempo corre quando a gente está falando de algo que é incrível, né? O tempo vai muito rápido, mas eu acredito que você que está em casa, você conseguiu absorver muita coisa, né? Você conseguiu absorver aí o conhecimento que o Rodrigo trouxe para nós aí.
né, junto conosco aqui no nosso programa Feedback Gospel. E quero dizer para você que nós vamos ter mais um falando do Espírito Santo, porque tem muita coisa para se falar ainda, tá? Então você que está em casa, não perca. Nós vamos ter mais um programa voltado para o tema Conhecendo o Espírito Santo, essa segunda parte para a gente finalizar, né, essa parte aí. E, cara, eu quero te agradecer por você ter se deslocado aí para estar junto conosco aí fazendo essa programação, trazendo esse conteúdo magnífico, pessoal de casa. E, cara, manda um abraço lá pro pessoal da tua igreja. Sei que agora a gente não tá podendo ter culto físico, né? Mas acredito que vocês estão em comunhão ainda, buscando o reino, que isso é mais importante, né? Galera, para vocês que não sabem, esse é meu irmão de sangue mesmo, tá? Eu disse que eu conhecia um pouco da caminhada dele, mas eu conheço quase toda. É meu irmão de sangue. Agradeço a Deus por Deus ter alcançado a vida dele também, por ele estar com essa autoridade falando do nome do Senhor. E que Deus possa te usar cada dia mais, cara. Deus possa te abençoar e que esse conhecimento ele venha a ser cada dia maior na tua vida. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Obrigado. Amém. Também quero agradecer você aí por ter aberto as portas para nós, o pastor dessa igreja, a pastora, a todo mundo que faz parte da organização. Eu já disse para você, já disse no começo da live, não sou só fã apenas desse programa, mas sim dessa igreja, porque eu posso acompanhar nas redes sociais que é uma igreja responsável, uma igreja séria. Eu acompanho nas redes sociais a igreja Esperança Plena. Então eu quero agradecer. Continue com esse projeto, continue com os projetos que vocês têm, porque Deus é com vocês aqui, amém? Galera, fica na paz, tamo junto, obrigado pela tua presença aí. Não se esquece de se inscrever lá, hein? Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações e acompanha os nossos conteúdos, hein? Tamo junto, aquele abraço, fica com Deus.